Língua Portuguesa, terceiro ano, aplicação AP, segundo bimestre de 2020. Avaliação da aprendizagem em processo. Esta é a nossa avaliação de língua portuguesa do terceiro ano do ensino fundamental, segundo bimestre de 2020. Antes de iniciarmos essa avaliação, peguem o material escolar de vocês, lápis, borracha. Isso evitará que vocês tenham que levantar e sair do lugar. Respondam da melhor maneira que vocês conseguirem, leiam quantas vezes acharem necessário e acreditem em vocês. Coloquem o nome da escola, o nome de vocês, a turma e a data que vocês estão realizando essa avaliação. Boa prova a todos, façam com muita atenção e respondam da melhor maneira que vocês conseguirem. Questão 1. Escrita de uma quadrinha, autoditado. Então, nós vamos recitar uma quadrinha juntos e depois vocês vão escrever do jeito de vocês nas linhas abaixo. Vou ler para vocês. 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Vamos recitar juntos? 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Então, vocês vão escrever do jeito de vocês, da melhor maneira que conseguirem nestas linhas, tá certo? Questão 2. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Então, aqui nós temos o texto. Vocês vão ler este texto quantas vezes vocês acharem necessário. Vão ler as alternativas e depois vocês vão marcar com um X a alternativa que vocês acharem que é a correta, tá certo? Então, vocês vão ler, pode ler mais de uma vez o texto e as alternativas. Esta questão número 3 faz parte do texto que vocês acabaram de ler. Então, vocês podem voltar novamente no texto, ler mais uma vez, ler a questão número 3 e responder da melhor maneira possível. Questão 4. Leitura e escrita de texto. A criança que digitou um trecho do poema de Cecília Meirelles no computador cometeu alguns erros. Encontre os erros que ela cometeu e reescreva o texto corrigindo-os. Então, aqui nós temos o trecho do poema. Vocês vão ler, vão identificar as palavras que estão escritas erradas e vão reescrever esse trecho do poema nessas linhas, corrigindo as palavras que vocês encontraram que estavam com a escrita errada. Escrevam da melhor maneira que vocês conseguirem. Questão 5. Jogo dos 7 erros. Então, aqui nós temos um trecho da história. Vocês vão ler com muita atenção. Podem ler mais de uma vez e vocês terão que identificar 7 erros ortográficos. Então, durante a leitura, vocês precisam ficar atentos para encontrar os 7 erros ortográficos. Depois, vocês vão ler as alternativas e vão marcar com um X
a alternativa que apresenta esses erros que vocês encontraram no trecho do texto, tá certo? Leiam com muita atenção, podem ler mais de uma vez. Questão 6. Vocês vão ler esse trecho, depois vocês vão ler as alternativas, quantas vezes vocês acharem necessário. Depois que vocês tiverem certeza da resposta, vocês vão marcar com o X a alternativa que vocês acharem ser a correta. Questão 7. Leia o texto e responda a questão. Então, vocês vão fazer uma leitura sozinhos. Depois, vocês vão ler as alternativas e vão marcar com o X a alternativa que vocês acharem ser a correta. Questão 8. Leia o texto e responda a questão. Então, vocês vão fazer a leitura sozinhos do texto, vão ler as alternativas e quantas vezes vocês acharem necessário, com muita atenção, e depois vocês vão marcar com um X a alternativa que vocês acharem ser a correta. Questão 9. Vocês vão fazer a leitura sozinhos, quantas vezes vocês acharem necessário, com bastante atenção, e depois vão ler a pergunta e vão responder da melhor maneira possível que vocês conseguirem. Questão 10. Leia o texto e responda a questão. Então, vocês vão observar, vão fazer uma leitura com bastante atenção, depois vão ler a pergunta e vão responder da melhor maneira que vocês conseguirem nestas linhas abaixo, tá certo? Questão 11. Leia o texto e responda a questão. Vocês vão fazer uma leitura com bastante atenção dessa tirinha e depois vão ler as alternativas e quando tiverem certeza, vão marcar com o X qual alternativa que vocês acharem ser a correta. Podem ler mais de uma vez com muita atenção. Questão 12. Vocês vão ler o texto, vão ler as alternativas com muita atenção, quantas vezes vocês acharem necessário, e depois vocês vão marcar com um X a alternativa que vocês acharem ser a correta. Prestem bastante atenção. Fim da nossa avaliação de língua portuguesa do terceiro ano do ensino fundamental, aplicação AP, segundo bimestre de 2020. Espero que vocês tenham conseguido responder todas as questões da melhor maneira possível. Beijos e até a próxima!